Falando sobre a eleição do Conselho Tutelar de Valença do Piauí, passada todas as etapas, agora vem a etapa da divulgação dos locais de votação aqui na cidade de Valença do Piauí. Nós teremos alguns candidatos, muitos candidatos participando do pleito, mas a gente vai agora, através do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, repassar as informações com relação aos locais de votação após a divulgação de várias etapas. Aqui ao lado do Francisco Carneiro, que é o presidente do CMDCA e também é o organizador do pleito, não é, Francisco? Bom dia. Então, já foram explicitados os locais de votação nesse próximo dia 1º de outubro, não é isso? Bom dia, Batista. Sim, nós estamos aí caminhando para o final, né, da campanha. Então, entramos em setembro, o último mês, para os candidatos a carearem voto. Né, para eles já foi feita a divisão no que se trata do processo, né, do dia da votação. Então, assim, a votação para a escolha dos membros do Conselho Tutelar, ela vai acontecer em 2 escolas. Né? Vai acontecer na Unidade Escolar Santo Antônio e no Otto Martins Veloso, que é o CAIC, certo? Aí eu estou aqui com a relação sobre as sessões, né, de cada escola, né, como foi dividido. Foi feito um estudo pela comissão especial, pelo CMDCA, quem ficaria, né, em qual local ficaria mais adequado para as pessoas estarem tendo acesso, para não acontecer, né, o tumulto que aconteceu na eleição passada. Então, agora, só uma informação, Francisco, com relação à divisão, porque nós temos uma única só zona eleitoral aqui. Como é que ficou essa divisão? Que critérios vocês obedeceram para se distribuir o número de votantes? Nós sabemos que o bairro Novo Horizonte é um dos maiores, né? Se não o maior bairro, e comporta o maior número de eleitores. Mas os demais bairros, como é que ficou essa divisão? Quem realmente deve votar lá no CAIC, quem deve votar aqui no Santo Antônio, no centro? Isso. Então, assim, essa divisão, ela obedeceu um critério, né? Então, assim, a gente esteve em reunião, a gente estudou todo o território para a gente saber. E o critério que a gente achou mais viável foi até voltado para a questão da zona rural, porque como não vai ter urna lá, eles vão precisar vir para a cidade. Então, a gente fez esse estudo relacionado a isso. Então, onde ficaria mais próximo para cada comunidade, né, da zona rural virem votar, né, dar seu voto nos candidatos. Então, teve esse estudo. Então, no Valença do Piauí ele vai contar com 10 urnas. Então, o que é que acontece? Essas urnas foram distribuídas da seguinte forma. No Santo Antônio, ficaram 7, e lá no CAIC ficaram 3 urnas. Não é? E a divisão ela se deu da seguinte forma. Né? Eu vou falar aqui, né, são bastante, então eu vou falar aqui para as pessoas já ficarem sabendo onde cada uma vai votar. Certo? Na Unidade Escolar Santo Antônio, quem vota lá? Quem vota na Unidade Escolar Santo Antônio são os próprios votantes da Unidade Escolar Santo Antônio. Então, todas as sessões vão permanecer lá. Quem vota na Ematé, quem vota no Clóvis Veloso, no Cônego Acilino, no Ieda Lima Verde, na Unidade Escolar Maria Antonieta, no Jaime Lima Verde. Essas são a população que reside em Valência. Né? Então, quem vota nesses locais nas eleições aí, nas demais eleições, né, para municipais, então vai votar para o Conselho Tutelar todos no Santo Antônio, certo? Então todas as sessões estarão lá distribuídas no Santo Antônio. E da zona rural, que votará no Santo Antônio, né, é o João Pires, a Santa Rosa, a Ponta d'Água, a Oiticica e a Aparecida, certo? Também o pessoal lá da Unidade Escolar Raimundo Roque Ferreira, que é do Morada Nova, também vota no Santo Antônio. Então, essas são as pessoas que irão votar lá no Santo Antônio, certo? Já lá no CAIC, lá em cima, a gente pensou também nesse distanciamento, né, também para abraçar o pessoal, como você mesmo disse, o Novo Horizonte e também o Lavanderia, já são bairros bem grandes aqui na cidade. Então, a gente pensou nessa distribuição. Lá, no Otto Martins Veloso, CAIC ficou o pessoal que já vota lá, no CAIC, né? Que os votantes do Cinéas Veloso, do Joaquim Manuel, certo? Esses 3 pontos de voto,
né, aqui em Valença, todos irão votar lá no CAIC, né, para escolher seus membros, né, seu candidato. Isso, da zona urbana, votam lá no CAIC. Certo? Da zona rural, quem vota no CAIC? O pessoal da Palmeirinha, da Isidória, do Campos, Buritizal, Tabuleta, né, e Vereda Comprida. Então, essa galera, né, que reside nessas comunidades, elas devem prestar seu voto lá no Otto Martins Veloso, no dia 1º de outubro. Então, essa, Batista, foi a divisão que foi feita, né, relacionado. Então, assim, o próprio TRL solicitou que fizéssemos essa distribuição, não ficasse apenas em uma escola, né, que distribuíssemos em outras para não acontecer o que aconteceu na passada. Então, essa foi uma forma que a gente achou, né, de articular para que tudo dê certo no dia 1º de outubro, que os candidatos possam ir dar seu voto no candidato que, né, a população possa ir dar seu voto no candidato de sua preferência, né, sem tumulto, sem aglomerações, e que dê tudo certo. Também foi realizado esta semana passada, mais precisamente na sexta-feira, o que pode e o que não pode através do Ministério Público, né? O doutor Sinobilino Pinheiro esteve lá, reuniu não só Valença, mas também as demais regiões, cidades da região. E o que é que ficou definido também nessa conversa? Assim, foi muito importante essa audiência pública da sexta-feira, porque tanto o CMDCA como a Comissão Especial já têm realizado algumas reuniões com os candidatos para falarmos sobre o que pode e o que não pode durante o processo eleitoral. Então, assim, eu tenho achado muito importante, porque essas reuniões têm feito com que a campanha tenha sido nessa idade de forma tranquila, né? Porque os candidatos eles estão bem orientados quanto a isso. E a audiência pública ela veio para fortalecer, né, o que a gente já havia conversado em reunião sobre isso. Então, assim, são pontos muito importantes que precisam tomar aquele cuidado, porque como a gente já falou em outros momentos, né, às vezes as pessoas confundem as campanhas. Acha que uma campanha para o Conselho Tutelar é igual a uma campanha partidária, política, e não é. É diferente. Então, alguns pontos não podem serem realizados, né? Qual deles? Eu posso falar aqui propaganda em massa, né? Formar grandes grupos, né? Uma comissão eleitoral, por exemplo. Então, não pode. Apoio político, partidário, não pode, né? Então, assim, todos esses cuidados, eles precisam serem tomados, né? Porque como rege o próprio CONANDA, o candidato a conselheiro tutelar deve fazer sua campanha de forma individual, né? Deve sair acarinhando voto de forma individual. Então, assim, o próprio Ministério Público, ele é fiscalizador, né? Então, ele está de olho como tudo está acontecendo e, graças a Deus, aqui em Valença tem acontecido tudo de forma muito tranquila. Muito bem, tá aí. Agradecer ao Francisco Carneiro, que é o presidente da Comissão Eleitoral para a eleição do Conselho Tutelar de Valença do Piauí e também é presidente do CMDCA. As imagens da Isabela Rodrigues Batista Pereira, para a FM Cidade TV, grande rede.